O prana, para chegar ao corpo físico, passa pelo duplo etérico, o nosso molde energético. É nesse corpo sutil que começam as doenças e também as curas. Sim. Toda emoção, todo trauma, toda ação de desequilíbrio se imprime no duplo etérico, criando fissuras, bloqueios e zonas de estagnação energética. Com o tempo, essas falhas se projetam no corpo físico sob a forma de doenças. Ao mesmo tempo, a prece sincera, os passes, a mudança interior e a caridade regeneram o campo etérico, abrindo canais de cura real. O duplo etérico é o espelho da alma, e a alma que se cura espiritualmente transforma também o nosso corpo físico. Ramatiz define o duplo etérico como a matriz energética do corpo físico. Ele é o molde organizador das células, dos tecidos e dos órgãos, construído antes mesmo da formação biológica do embrião. Sim. Também chamado de corpo vital ou corpo bioplásmico, é a interface entre o corpo físico e o corpo astral, que é o nosso perispírito. Embora invisível aos olhos comuns, o duplo etérico é real e possui propriedades bioeletromagnéticas, sendo decisivo nos processos de vitalidade, saúde, adoecimento, mediunidade e morte. Quando é definido o corpo que nós vamos encarnar, o primeiro corpo que deve ser montado é o duplo etérico. Então, o nosso corpo ele não se manifesta se não tiver o duplo etérico. Isso tem a ver com o campo dimensional e de respeito, inclusive, à lei de ação e reação. Então, os geneticistas espirituais que providenciam a nossa reencarnação, primeiro eles montam o corpo duplo etérico. E é com base nele que se manifesta uma energia chamada elemental primário, que vai pegar esse molde e montar o corpo físico, que vai ser o agregador, né, ou que vai causar a coesão molecular, celular, e aí o corpo se manifesta. Então, quando há a fecundação do óvulo, né, pelo esperma, criando aquele ovo, né, depois vai fazendo as divisões celulares, esse processo só se manifesta se houver um duplo etérico formado antes. Se esse duplo etérico não estiver formado, esse óvulo, esse esperma, pode até haver a fecundação, mas ele não vai conseguir dar prosseguimento. Que é isso que acontece muito nas mulheres, né, que querem engravidar, e aí fala, olha, o óvulo não deu prosseguimento, não foi para frente, né, não conseguiu fazer as divisões, ou seja, não deu origem. Por quê? O duplo etérico não tinha sido montado. Não existe prova individual. Você fala, eu estou passando pelas provas. Não é só você está arrastando outras pessoas. E é assim que funciona. Você fala, mas por que outras pessoas estão envolvidas? Porque fizeram coisa junto. Então, uma segura de um lado, outra segura do outro, e vai. Não existe prova individual. O karma é daquela pessoa. Se você está vivendo com ela, o karma é seu também. Está junto no pacote. E vários de vocês estão passando por situações assim. Tem alguém que está com alguma situação e você está junto, né? Ou está sofrendo, ou não está ajudando, não está, ou seja, mas você está no pacote. Faz parte disso. Porque é aprendizado para vários lados, né? Cada um em sentidos diferentes, mas são aprendizados. Quem concebeu tem um aprendizado envolvido aí. E quem foi concebido também tem um aprendizado envolvido. Mas não é só daquele ser o aprendizado. Então eu preciso olhar o evento, né, do que está acontecendo por várias facetas, ou seja, vários lados. Não tem somente um lado, uma única forma de ver. Tem que ver por vários olhares. E nunca envolve o karma individual. Hoje é praticamente impossível existir karma individual. Pelo nível de inter-relações que nós temos, que é uma das palestras que eu dei já há um bom tempo atrás, chamado Cordões Energéticos. Não tem como escapar disso. Nós estamos ligados a um monte de pessoas.
Quando o cordão se torna mais denso, ele faz o quê? Ele puxa a pessoa para perto de você. E quando ela puxa para perto de você, ou ela vem nessa encarnação, ou vai ser pai ou mãe na próxima. Você vai ter que viver juntinho. E é interessante, né, que a espiritualidade maior observa isso, falar, essa pessoa já teve os aprendizados, fala, agora vamos acionar esse cordão aqui, vai puxar a relação das pessoas que tem que ficar perto de você. Aí eu vou para uma família, ou para um grupo, ou para um determinado local, onde esse cordão vai atrair não só a pessoa diretamente ligada, mas as pessoas em volta dela. São os efeitos secundários do karma. E a gente vai nascer junto. Vai ser legal. Por quê? Já estou pronto para aprender. Agora é a vez. Foi depurado o suficiente, estou pronto para enfrentar certas situações. Mas eu posso piorar a relação, né? Pelas escolhas que eu faço, eu posso piorar a relação. O que acontece? O cordão se torna mais denso ainda, quer dizer, atrai mais forte ainda na próxima encarnação. Existe o que nós chamamos de encarnações preparatórias, né? Ou seja, você vai se preparando para depois atrair o ajuste efetivo, né? Que é a encarnação de prova, né? Ou de expiação. Mas muitas delas, né? Eu não tenho mais tempo de me preparar. Vai ser uma atrás da outra, assim, até você recuar. Porque você teve o tempo de se preparar e não deu certo, quer dizer, você não vai ter mais tempo de se preparar. Vai vir uma encarnação atrás de outra de provas e expiações. Não tem mais encarnação de preparação. Eles tentam, né, fazer pela parte mais suave da vida. Ou seja, aprenda, tenha relações, tal, para depois aquela encarnação chave vir de uma vez só. Beleza. Mas eles vão tentar isso daí várias vezes. Se não está dando certo, eles falam, então você não vai ter mais aprendizado. Você já aprendeu, mas não quis usar isso em prática. Ah, não quis? Tá bom. Agora você vai ter uma encarnação chave atrás da outra. Para ver se você recua pela violência que você está causando nos outros. Você vai receber todas elas de uma vez só. Muitos de nós acham que essa encarnação, por mais difícil que você esteja, vai ser a definitiva e depois na próxima você vai estar melhor. Não é essa a realidade. A próxima provavelmente vai ser pior ainda do que essa. Isso está vinculado do quê? A ver se eu mudei, se eu aprendi, se eu aceito as coisas sem medo. Se eu estiver assim, a próxima encarnação vai vir mais suave. Se não, vai vir pior. Até eu recuar e entender que eu sou o causador disso mesmo. E aí, como fica então o nosso duplo? Fluxo de prana é um modelo, né? Pode-se dizer assim, mas ele também pode causar traumas, causar essas coisas esquisitas aqui, ó, de desequilíbrio. Tem a ver com o meu mediunismo? Sim. O prana e o duplo etérico estão ligados diretamente à minha mediunidade. Todo médium mais ostensivo, seu duplo etérico nunca está encaixado. Sempre está deslocado. Sempre. Sempre. Você fala, mas não tem jeito de encaixar? Não. Mas eu não aceito isso. Tá bom, então vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, vai tomar remédio, para ver se você fica melhor. Vai melhorar? Não. Você sente, percebe, absorve, vê tudo que você não quer. Isso é duplo etérico desencaixado. E o tempo inteiro você se sente meio deslocado, tontura, zumbido no ouvido, dores no corpo,
Vocês conhecem alguém com esses descritivos? Não? Mas tá tudo certo. É assim que funciona. O que precisa fazer, né? Tirar os obsessores que estão perto, saber doutrinar, equalizar aquele médio que está totalmente desequilibrado. É assim que funciona. Aí a pessoa estabiliza. Mas ela tem que frequentar algum lugar, né? Onde principalmente ela consiga dar passagem, né? Queimar as energias. Ela fica bem. Mesmo criança. Está difícil hoje controlar essas crianças. É lógico que tem formas diferentes, né? A abordagem é um pouquinho diferente, mas ela incorpora. Muitas crianças hoje estão incorporando com 4, 5 aninhos, incorporando em casa. Incorpora na escola. E ninguém sabe fazer, ninguém sabe como lidar com isso. Eu poderia... As funções do duplo etérico. Distribuir o prana. Age como um transformador e distribuidor do prana, que é a energia vital cósmica, que é absorvido pelos chakras e respirado pelos pulmões. Ele alimenta os órgãos físicos e também o sistema nervoso. Servir de modelo organizador do corpo físico. Todo tecido biológico é formado sobre a base do duplo etérico, que organiza as células como uma planta organiza o concreto. Sem ele não haveria coesão ou forma corporal. E uma outra função é apoiar a atividade mediúnica. É no duplo etérico que se dá o desprendimento da consciência em fenômenos de desdobramento, psicofonia, psicografia e cura espiritual, entre outros. Sim. Ele vibra mais próximo da densidade da matéria e por isso serve de ponte entre os planos. É extremamente importante isso, pessoal, mas tem mais duas aqui, ó. Registrar traumas, choques e impressões. Isso. Tudo que afeta profundamente a psique e o corpo, traumas, abusos, doenças emocionais, cirurgias e vícios, Cirurgias também, tá? deixam marcas no duplo etérico, que podem ressurgir em encarnações futuras como estigmas físicos ou psicológicos. E veicular doenças ou curas. Qualquer desequilíbrio nos chakras ou no campo vibracional repercute no duplo etérico. Uma emoção negativa persistente, como a culpa, o ódio ou a inveja, intoxica o duplo e, por consequência, altera o metabolismo do corpo físico. Sim. Por outro lado, passes magnéticos, preces sinceras e terapias vibracionais, tratamentos apométricos o regeneram. Sim. Verdade. O pessoal mais da linha oriental, da linha de Ramatiz ou Rosa Cruzes, eles quebram o perispírito em todos esses outros corpos. Mas a sequência é corpo, não é de baixo para cima, é o contrário, né? É corpo átmico, 7ª dimensão. Corpo búdico, 6ª dimensão. Corpo mental, 5ª dimensão. O mental está dividido em 2 partes, o mental superior e inferior. Corpo astral, 4ª dimensão. Corpo etérico, 3ª dimensão. E o corpo físico, 3ª dimensão. É essa a sequência de densidade. Você fala, mas se o corpo etérico está na 3ª dimensão, por que eu não enxergo? Você enxerga o ar? Ele está aqui. Igualzinho. Qual a relação, então, entre saúde e doença? Como é que está seu corpo etérico hoje? O ideal seria esse daqui de trás, ó, ou esse daqui meio sujinho. Está meio sujinho esse daqui. Ele não é para ficar dessa cor, hein, pessoal? Se tiver aqui, o negócio está feio. Ou então com essas bolinhas. Está vendo essas bolinhas, essas manchinhas aqui, ó? Que legal. Isso vai se manifestar no corpo físico, tá? Essa sujidade aqui também vai se manifestar no corpo físico. O ideal é um corpinho assim, ó. Difícil encontrar alguém que esteja assim. Verdade. Esse é o caso mais dramático. Tá? Aqui é câncer com metástase. É desse jeito que fica. O ódio também causa isso, olha só.
A inveja causa isso daqui, ó. É corpo inteiro, porque não dá para ficar inveja só um pedacinho, é tudo. Aqui são algumas manifestações envolvendo principalmente a parte degustativa. São os alimentos, o álcool, drogas, por aqui. Causa isso daqui. Essas manchas aqui normalmente são causadas por forma de pensamento. Repete muitas vezes o mesmo pensamento, vai manchando o seu corpo. Mas elas também podem vir do ambiente que você frequenta. Hoje, o ambiente mais contaminante que nós frequentamos chama-se casa. É a nossa casa que está mais contaminada. Você fala, mas tem outros ambientes que estão contaminados? Sim, mas você vive neles? Não, você passa por eles, não é assim? Você pode pegar coisa lá? Sim. Mas hoje o ambiente que mais nos contamina é a nossa própria casa. Por quê? Você continua brigando em casa, continua falando mal dos outros, continua não perdoando as pessoas e não confia em ninguém. Bom, tá bom. Está tudo impregnado dentro da sua casa. Como ficaria então essas relações de saúde e doença? Rabatiz ensina que toda doença começa no campo etérico e astral, e só depois se manifesta no corpo físico. É no duplo etérico que se formam os bloqueios prânicos, os nódulos energéticos e zonas de baixa vibração, que favorecem os tumores e cânceres, as doenças autoimunes, a neuropatias e paralisias, depressões e síndromes de pânico, também as alterações do sono, do apetite, da libido e da memória. A prevenção e a cura, portanto, passam por cuidar não apenas do corpo físico, mas também do corpo energético pessoal, com higiene mental, oração, perdão, vida ética e amor ao próximo. Então, muito do que hoje a gente vê acontecendo conosco, né, o que houve foi literalmente um bloqueio prânico. E difícil você ir num hospital, procurar um médico, se você não tem alguma coisa desses aqui. Ó. Isso aqui chove, né, de pessoas assim. Então, o que houve? Não está bloqueado isso? Está bloqueado. O médico vai resolver? Não vai. Ele vai usar paliativos. Então, todo medicamento, toda terapia, toda cirurgia é só paliativa, porque o problema não está aqui, o problema está aqui, ó. Você já ouviu algum médico falar, vamos desbloquear o seu prana? Você já ouviu algum médico falar isso para você? Então me desculpe, o tratamento não está adequado. Me desculpe, doutora, mas... Como fica a questão do desencarnado, então? Vamos lá. No momento da morte, o duplo etérico é desligado gradativamente do corpo físico. Esse desligamento é o que determina o tempo de liberação da alma. Sim. Em mortes súbitas ou violentas, o duplo pode demorar a se desintegrar, gerando perturbações espirituais ou ligações obsessivas. Sim. Em mortes suaves e preparadas, o desligamento é natural, sereno e pouco traumático. Em médios e trabalhadores do bem, o duplo etérico permanece mais luminoso por um tempo, sendo aproveitado pelos benfeitores espirituais para socorro a recém-desencarnados. Então a gente acha que o desencarne, né, violento, a separação do duplo etérico é mais rápido. Não é verdade. Ele fica mais tempo, porque ele não foi preparado a se desligar. O que é desligado é o cordão de prata, que é um cordão que liga a nossa nuca no corpo. Tá? Então ele desliga na hora, quer dizer, você não tem mais como voltar, não tem mais jeito. Mas o seu duplo etérico ainda continua fibrilando. Então mesmo você tenha sido enterrado, o seu duplo etérico ainda continua lá. E quando a gente está fora do corpo, ou seja, por uma morte violenta, é como se a gente estivesse revivendo aquela morte muitas vezes. Porque o seu duplo etérico ainda continua intacto. Mas não tem mais como voltar. Isso por causa da morte violenta. Quando existe o preparo, sabe, você vai sendo preparado, ou por alguma doença, ou pela velhice,
Ou então aquelas mortes que acontecem à noite, tá? Quando você estava dormindo, quer dizer, você já estava fora do corpo, aí existe o desligamento, por, sei lá, um ataque cardíaco, sabe, alguma coisa que acontece à noite, cai exatamente nesse desligamento natural, suave. Você não tem traumas aí, fica muito tranquilo nisso. Agora, quando existe um acidente, ou você provoca em si o próprio suicídio, esse trauma vai te acompanhar por muito tempo. Não é fácil sair disso. Muitos de nós, para evitar esses traumas, o que acontece? Quando você desencarna, você literalmente vai para o lado de lá dormindo. Eles não permitem que você esteja acordado, mas desde que alguém proteja você. Você fica um bom tempo dormindo. E esse dormir tem várias funções. Uma é revitalizar você, que dependendo do que você desencarnou, tem sérias sequelas do lado de lá, então uma é revitalizar você. A outra é que você entenda, né, que você desencarnou, porque você não percebe que desencarnou, tá? E a outra, que você morre de medo de espírito. Então, deixa dormindo, tá? Aí faltou mais uma que é para sua família não encher o seu saco. Volta, que saudade, aquele desgraçado, eu vou pegar ele, já foi, ainda bem que foi embora. Essas energias chegam até a pessoa, as pessoas chamando e as pessoas querendo que elas vão. Então não pode ser afetado, e para não afetar, deixa dormindo. Deixa dormir. Mas você precisa ter alguém do lado de lá que faça exatamente isso daqui, né? Pegue você, leve até o hospital e deixe você quietinho. E se não tiver essa pessoa? Bom, você está por aí. Você fala, mas como é que eu sei se eu tenho alguém ou não? Você faz o bem para as pessoas? Você tem compaixão? Você trabalha com caridade? Mas tem que ser de coração, não de forma automática. Você trabalha espiritualmente? Então, você vai ter uma pessoa dessa cuidando de você. Que nesse caso é a mãe, né? Mas não necessariamente a mãe. Pode ser um avô, um parente, ou até a sua mãe espiritual, que não tem nada a ver com a sua mãe física. Ela vem, te acolhe e leva. Então, você precisa estar no meio disso daqui. Se não está, vai ficar por sua conta e risco, não é assim que fala? Uhum. Como fica, então, os cuidados práticos, né, com o duplo etérico? Será que a gente cuida dele? Tem várias situações. Aqui não estão cuidando, não sei se está vendo cuidado aqui, porque os dois estão brigando. Estão prestes a se... estão fazendo isso. Estão prestes a se agalfanhar aqui. Mas se eu estou me alimentando adequadamente, não sei se você percebeu aqui, não tem nada morto aqui, né? Essa cara... É visível. É visível, então tá. Se eu tomo cuidado com os horários, né, de alimentar, sim, de dormir, estou sempre me concentrando, falo bem para as pessoas, aí eu consigo ter, sabe, uma prática de equilíbrio muito melhor. Esses são alguns cuidados básicos, né, com o duplo etérico. Evitar ambientes densos e conflituosos sem proteção vibracional. Aí envolvem shoppings, açougues, motéis, teatros, cinemas, a sua casa, que daí aí já tira todos os lugares, né? Tem que viver no meio do deserto. Palcos a ar livre e outros locais onde a gente costuma frequentar que não são saudáveis. As formas de pensamento, né, que essas pessoas jogam no ar, né? Sim. Reeducar. Os pensamentos, as emoções e atitudes negativas crônicas
Cultivar hábitos saudáveis de sono, alimentação e silêncio interior. Silêncio exterior também é bom. Receber passes, tratamento apométrico, magnetização com fé e entrega. Praticar meditação e respiração consciente e usar conscientemente a sexualidade e o poder da palavra. Um fechamentinho aqui. O duplo etérico é a raiz energética do corpo físico. Toda emoção, pensamento ou ação alimenta ou enfraquece o campo vital. A verdadeira medicina começa no campo sutil e a espiritualidade é a melhor terapeuta da alma. E uma outra reflexão de Ramatiz em Elucidações do Além: o duplo etérico é o espelho vibrátil onde se refletem as paixões humanas ou os ideais sublimes. Cuidar dele como quem cuida do templo em que a alma reside. E o encerramento: cuidar do corpo é importante, mas cuidar do duplo etérico é essencial. Ele é o mediador entre o que somos espiritualmente e o que manifestamos fisicamente. Devemos perceber a vida não apenas em termos de órgãos, hormônios e diagnósticos, mas também em camadas de energia, luz e consciência que precisam de sintonia com o bem, com Deus e com o amor.